Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iOS 18 Beta 5. Agora, cada vez mais redondinha essa versão, porque no meio de setembro deve sair a versão oficial, a Release Candidate deve sair no final do mês agora, então a gente deve estar 2 semanas da versão final do iOS 18. Para quem gosta de utilizar a beta, agora já está mais refinado, tem seus problemas, a gente não recomenda a instalação, mas já está muito estável e rodando bem. E antes de dizer o que chegou aqui no Beta 5, eu queria falar sobre o vídeo anterior. Alguns usuários fizeram crítica dizendo que era clickbait, e na verdade eu vou fazer aqui uma defesa do canal. Nós colocamos o seguinte, utilizando em português o iOS 18.1, abro aspas, Apple Intelligence. Por quê? Porque eu preciso fazer essa diferenciação do que é o 18.0 para o 18.1. Mas vamos lá para falar aqui do iOS 18.0 Beta 5. Uma das principais reclamações que vocês têm é referente ao ícone de WhatsApp, que alguns reclamam, mas o meu não fica em modo escuro. E tenho aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte, eu tenho aqui um outro iPhone, que esse daqui está na 18.1, e eu tenho o mesmo problema que vocês. Vou colocar aqui no modo escuro para vocês terem uma ideia. Aqui, eu coloquei no modo escuro e eu tenho um iPhone 14 Pro com o ícone todo preto e um que não conseguiu mudar para o modo escuro. Então, vocês têm uma ideia que assim, cada aparelho em beta vai se comportar de um jeito, não tem o que fazer. Beta é praticamente a plataforma de testes da Apple, é o ônus de você utilizar uma versão beta. A primeira coisa que a gente sempre dá uma olhada aqui é qual é a versão de compilação. Então a 22A5326F. Essa letra F indica que está muito próximo da versão final. Eu acredito que a gente deve estar a uma ou no máximo 2 betas para a Release Candidate. Não acredito que tenha mais do que uma beta, para ser muito franco com vocês. Eu acredito que a gente vai receber a beta 6 e depois já a Release Candidate, e aí vai ficar 15 dias e já sai a versão oficial. Mas, como vocês podem indicar, 6F é muito próximo da versão final. Vamos também dar uma olhada no modem para verificar se houve alguma melhora aqui na parte de conectividade de Wi-Fi e 5G. O modem, como vocês podem ver, está na versão 3.02.06, é similar à última beta, mas já é uma melhoria comparado com a 17.5 que a gente tem rodando. Tem aí atualização na parte de conectividade. E isso geralmente é muito bom nos equipamentos. O aplicativo Notas recebeu uma atualização, tanto é que ele já colocou aqui para nós as novidades do app Notas. Então, além dos cálculos nas notas que nós já colocamos, você pode destacar em texto, pode também fazer a contração de textos junto com o cabeçalho, então você vai elencando aquilo que está sendo colocado e a gravação de áudio em notas. Então, esses recursos deixam para mim o app Notas como o melhor aplicativo de notas para iPhone. Não tem nada que se compare a isso. Se você ainda está dentro do ecossistema da Apple, fica ainda melhor, porque as notas que você digitar aqui vai estar dentro do Mac, vai estar dentro do iPad, dentro do seu outro iPhone, então isso é muito bom, além de você compartilhar com membros da sua família, vai ajudar bastante. Alguns comentários que eu vi é que a câmera não estava funcionando tão bem, então não estava conseguindo focar. Eu vou tentar aqui realizar alguns focos, vou fazer com foto. Eu não estou perdendo o foco. Vou até levantar aqui, não sei se a gente consegue reproduzir isso no vídeo, mas me parece que está bem ok. Pelo menos aqui a sensação que eu tenho olhando, não sei se eu vou realmente conseguir transmitir para o vídeo, é que a gente não está perdendo o foco. Então, se você usa o seu iPhone para tirar foto, o iOS 18 não vai ser um inconveniente para você. Então, quanto às figurinhas, eu adicionei aqui as figurinhas no teclado, não saiu. Para mim, está tudo ok. Então, a gente não vai ter problema colocando as figurinhas. Fiz o teste, que também o pessoal estava reclamando que tinha acabado de inserir a figurinha e não estava entrando no teclado. No meu iPhone 14 Pro está funcionando normalmente, então esse bug me parece que foi corrigido. Tem uma alteração aqui na galeria de fotos. Na verdade, a Apple está dando um passo atrás. Então, o que acontece? Antes eu podia personalizar. Aqui eu tinha várias áreas para fazer e agora eu não tenho mais. Tá vendo? É uma área única. Então eu não tenho mais acesso a poder
criar como se fosse várias abas aqui dentro da galeria do iPhone. Então essa é uma alteração que veio aqui no 18.0 Beta 5. E agora vamos à principal mudança no iOS 18 Beta 5, que é um recurso bem interessante. O Safari é um dos aplicativos que sofreram alteração realmente excepcional. O que acontece? Está navegando, mas geralmente tem uma publicidade, alguma coisa chata que vai tirar a sua atenção. Então você tem aqui o comercial da Netshoes, um outro comercial aqui. E o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e aí você ocultar itens que distraem. Clica aqui, você vai dar um OK. E vocês podem perceber que assim, embora esteja em português, ele me aparece em inglês. Então faz parte do beta. E aí eu vou selecionar o item que distrai. Por exemplo, esse comercial aqui, selecionar um item, ocultar. Agora eu vou selecionar outro item, ocultar. Esse ele não conseguiu selecionar, vamos tentar de novo. Conseguiu tirar e olha que a página ficou limpa. Vou dar um OK aqui, ó. Cadê a publicidade? Apareceu uma nova, não tem problema. Você vai vir aqui e vai ocultar item que distrai. Seleciona aqui, ocultar. E ele simplesmente some como se fosse mágica. É algo super interessante e ele não voltou, vocês podem ver, ó. Isso daqui é muito útil, por exemplo, quando você quer dar um print na página web e não quer que saia publicidade, quer mandar para alguém. Então, é um recurso interessante e que acabou de sair do iOS 18 Beta 5. O Safari tem ficado cada vez melhor. Se você ainda utiliza o Chrome para o seu iPhone, eu só vejo desvantagens. O Chrome ele gasta mais bateria e não é feito para o iPhone, então dá uma chance para o Safari que vai te ajudar muito. Quanto à fluidez, ele está bem fluido, vocês podem perceber, não estou tendo muito problema de velocidade para abrir aplicativos, está bem rápido. E eu vou fechar todos eles para a gente fazer o teste de benchmark. Antes de fazer o teste de benchmark, eu vou mostrar para vocês aqui quanto à gravação, que é algo que eu mostrei no vídeo do 18.1, que não tem aqui, que não tem o Apple Intelligence, mas funciona em português, por exemplo. Aqui eu não tenho, quando eu ligar para um número qualquer, a parte de gravação. Ele continua, como sempre foi, impossibilitado de gravar ligações, quanto mais transcrever. Então, agora sim, vou fechar o aplicativo do telefone e a gente vai para o teste de benchmark. Vou rodar primeiro o teste de CPU. A gente tem o histórico de todas as versões, então dá para a gente poder comparar se a versão está perdendo performance ou ganhando performance com o mesmo chip. E uma crítica que foi muito boa, que foi colocado num dos comentários quando a gente fazia teste, é que às vezes a gente deixava aberto algum aplicativo, tudo, e podia impactar na performance. Então, isso daí já faz pelo menos uns 5 betas que a gente está realizando desse jeito. A gente fecha todos os aplicativos e roda o teste para vocês. Encerrado o teste de CPU, ficou com 2.565 pontos no single core, 6.470 pontos no multicore. Vamos fazer o teste agora, que é da parte gráfica, que é a parte que roda só a GPU. E, como eu sempre explico para vocês, a parte gráfica é onde, às vezes, a máquina acaba custando mais caro ainda. Eu fiz um teste entre o meu iPhone 14 Pro e meu iPad M2 Pro, e a maior diferença não estava na parte de CPU, mas sim na parte de GPU. E assim que sair o teste, já mostro para vocês. No teste de CPU ficou com 23.939 pontos. Vamos fazer a comparação. Eu não esqueci de fazer a de CPU não. Então aqui, olha que interessante, acabou subindo o número de pontos de GPU. Na última versão que a gente rodou, em 24 de julho, que foi o Beta 4, a gente chegou a 22.000 pontos, 842. E agora subiu quase 1.000 pontos. Então ela está ainda melhor, essa versão Beta 5 do iOS 18, para a gente que vai rodar jogo. E vocês podem perceber que ela é superior até às outras versões regulares que nós estávamos rodando no iPhone antes. Então é o melhor desempenho que a gente teve até agora. E na parte de CPU, eu vou entrar aqui no histórico, que a gente acabou passando batido. Ele melhorou em relação ao Beta 4, na parte de single core, bem pouco, mas melhorou. E piorou na parte de multicore. E vocês podem perceber que ele piorou bastante desde o iOS, vamos ver qual que é esse daqui, desde a primeira versão do iOS 18, do Beta 1, a gente não tem um desempenho tão ruim em multicore. E queria aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante para nós, se inscreverem, se forem membros para nós é melhor ainda, que a gente sente nosso trabalho sendo valorizado, e nos vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!